Hoje nós vamos bater um papo sobre liderança de verdade, do poder legislativo à transformação social. Hoje nós vamos conversar com a vereadora e presidente da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, Silvana De Carli. Então prepara o coração, bora caprichar e vamos começar mais um episódio do Visão de Negócios. Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Visão de Negócios, esse programa que transforma a sua visão sobre empreendedorismo, negócios e liderança. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube do Jornal Florense. E para você também que está acompanhando no YouTube e Spotify do nosso podcast gravadinho, seja também muito bem-vindo. Contamos com o oferecimento, o patrocínio da nossa querida amiga Cleci, lá da Casa das Cucas de Otávio Rocha. Um grande abraço, Cleci. E para você, empreendedor, líder de empresa que quer fazer a sua encomenda de doces, salgados, tortas, para fazer aquela reunião do time, aquele happy hour, chama a Cleci, vou deixar o contato para você chamar ela, fazer o teu orçamento e encomendar. Te digo que vale a pena conferir os maravilhosos quitutes da Dona Cleci lá de Otávio Rocha. Inclusive um abraço para todo mundo lá de Otávio Rocha que também nos acompanha aqui no nosso podcast. Então vamos cumprimentar agora a Silvana De Carli. Sil, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir permissão para te chamar de Sil. Sim. Né, pela nossa convivência. Inclusive a Silvana é a minha líder, né? É a nossa líder lá da Câmara de Vereadores, né? Também tenho essa atividade ali na Câmara, então a Silvana nos lidera. E é um prazer te receber e te entrevistar aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Júnior. Obrigada pelo convite. Um beijo especial para quem está nos assistindo aí no OF, também no teu podcast, nos ouvindo. É sempre bom conversar e falar contigo, né, Júnior? Que é sempre uma animação, sempre uma empolgação e é um sinônimo também de liderança que está aí, né? Então é bem importante essas trocas e estou muito feliz de estar aqui contigo. Maravilha, agradeço muito. Inclusive você teve uma agenda cheia hoje, né? Esteve em Passo Fundo com o prefeito. Sim. E agora está aqui continuando as agendas, estando aqui no podcast. Então, sim. Obrigado por atender esse chamado. E o que nós queremos hoje tirar proveito é do teu conhecimento sobre liderança, sobre política e sobre as tuas pautas. Então tá. Vamos lá, bora lá. Para começar o nosso podcast, para fazer um quebra-gelo antes de anunciar os blocos, queria perguntar como que você, Silvana, se enxerga como líder hoje, né? Como que você se descreve como líder? Seja liderança política, seja líder de uma equipe, porque hoje você lidera uma equipe tanto de vereadores como de assessores lá na Câmara, e também essa liderança na sociedade. Como que você se descreve nessa liderança? Bom, Júnior, é uma coisa assim natural, né, minha. Não sei se eu tenho assim um perfil de uma liderança muito grande, mas o que eu vejo aqui na minha atuação é uma liderança com dedicação e trabalho. Isso que eu mostro através da minha dedicação, do meu trabalho, eu acredito que eu reforço essa liderança que eu tenho. Eu não sei se isso é o suficiente, assim, mas eu sei que líderes, né, tem vários outros momentos que inspiram, e eu sempre procurei trabalhar e me dedicar, e se hoje, então, eu ocupo uma posição de liderança, é em função disso, né? E até porque existem vários perfis de líderes, né? Pois é. Hoje eu vejo que você é uma líder que inspira pelas ações, né? Várias ações que tu realiza, tudo que tu faz, tudo que tu manifesta é uma forma de inspirar também. Acho que se eu pudesse ajudar na tua resposta, seria nas ações. Tu viu como ficou difícil eu responder de mim mesma? É difícil isso, eu não consegui. Mas é uma boa reflexão. Pois é, a gente tem dificuldade de nos enxergar e também nos valorizar enquanto pessoas, né? Ali, tu viu, eu já comecei, será que eu sou líder mesmo? Não, né? A gente demonstra um trabalho, então sim, tem uma liderança, né? Legal. E eu justamente começo com essa pergunta aqui. Aí já balançou a Silvana, já balançou toda. Justamente porque nós vamos contar, né, Sil, a tua história, né? Hoje tu ocupa essa cadeira de presidente da Câmara e não é por nada, né? Justamente por toda a tua história, por toda a tua trajetória. Então nós vamos mergulhar e mostrar para quem não conhece a Silvana por trás desse cargo, né? Tá bom. Nós vamos dividir o nosso bate-papo em 3 blocos, certo. Tá? A gente vai falar da tua trajetória, no primeiro bloco, a tua trajetória e formação da liderança.
No segundo bloco a gente vai aprofundar um pouquinho mais dos desafios de liderar. E no terceiro, um pouco da tua visão de futuro, um pouco das tuas inspirações, né? Um pouco de política, que é sempre natural. Tá. Então, começando pelo primeiro bloco, eu queria te perguntar, hoje você, Sil, trabalhou como assessor em outras câmaras, já é vereadora de segundo mandato, Sim. né? E agora ocupa o cargo de presidente. Como que foi o início, né? Como que foi o teu início ali da tua carreira política? O que te despertou? Como é que tu começou? O que te chamou a atenção para entrar nesse meio? Eu fui convidada. Na época, eu estava no Frei Caneca, estudava no Frei Caneca, e comecei um trabalho junto também com o Grêmio Estudantil na época, e teve um momento onde nós tínhamos o Fórum Estudantil. Legal. E eu fui me apresentar representando a escola e defendendo um tema que era o separatismo, né? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, do resto do país. Legal, me lembro desse movimento. Então, foi numa época onde se estava falando muito sobre isso e eu fui defender essa pauta. E eu tinha colegas que já participavam da política em função da família ser da política e me convidaram. Então, eu ingressei no Partido Progressista, na juventude, e a partir daí a gente começou a desenvolver muito. A equipe da juventude era muito forte, muito unida. Trabalhamos para promover nomes, né, para concorrerem. O primeiro nome que a gente trabalhou foi do Felipe Salvador, onde ele foi o vereador mais votado da cidade, também depois do Alexandre, né, Escorteganha. O Alexandre foi depois do Felipe, eu acho. Não sou boa das datas. Foi depois. Porque o Felipe foi presidente, inclusive, isso, antes do Alexandre, verdade? Então, ali foi o nosso primeiro movimento político, né? E daí eu sempre fui nos bastidores, sempre trabalhando, auxiliando. E depois disso fui convidada para ingressar na administração do prefeito Cavagnoli. Então, fui na Secretaria de Turismo. Aí, como já estava estudando na área de relações públicas, eu pensei, né, desse movimento da política, algo que me chamou a atenção e que eu gostava de fazer. Fui fazer uma pós-graduação em Santa Cruz do Sul em comunicação e política. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com pesquisas, trabalhar em diversas áreas envolvendo política e surgiram oportunidades, né? Então, trabalhei na Câmara de Vereadores de Antônio Prado, depois na Prefeitura de Antônio Prado, trabalhei na Câmara de Caxias do Sul, trabalhei na Câmara de Campestre da Serra, na Câmara de IP, na Prefeitura de IP, na Câmara de Monte Alegre dos Campos. Caramba! Então... Onde tu não trabalhou? Eu não trabalhei em Flores. Na Câmara de Flores. Flores foi vereador e presidente. Isso aí. Legal. E também, nesses períodos que eu trabalhei em câmaras, eu tinha uma assessoria, uma empresa de assessoria política, onde eu assessorei deputados, candidatos a deputado estadual. E também fiz o nosso treinamento de candidatos a vereador em Flores, onde num movimento que a gente fez da família progressista, a gente fez uma votação enorme dos candidatos do PP, né? De um trabalho onde a gente divulgou e vendeu eles como uma família, e todos os anúncios, todas as propagandas, na época podia ainda os outdoor, tudo, todos eles juntos. Então, eu sempre fui dos bastidores. Tinha a vontade, mas ninguém me dizia assim, olha, Silvana, vai que tu tem chance. Pelo contrário, diziam, sim, mas ela é quem, a Silvana, né? Ela não tem nome, né? Então, ficava aquela onde eu não tinha um apoio. Até que eu disse assim, não, eu vou ter que colocar em prática isso que eu tenho feito até hoje, né? Se eu estou dizendo para os candidatos que serve para se eleger, vai ter que servir para mim. Então, foi assim que me lancei, né? Também a convite do prefeito César, que na época também nós tínhamos auxiliado ele na campanha dele, de vereador. E aí, foi assim... Vai o prefeito concorrer, né? E aí, quem são os vereadores? Daí, vamos lá, Silvana, vamos ajudar o César, vamos lá. Então, estamos aí. Essa é um pouquinho da história. Maravilha, parabéns. É uma trajetória bem bacana, né? Principalmente por já ter
labutado, digamos, trabalhado Sim. em várias câmaras. Isso é muito interessante. Diversas experiências, diversas realidades, né? Caxias, pensa o tamanho de Caxias comparado com o IP. Ou com nós mesmos, né? Mas os problemas são, na maioria das vezes, os mesmos. E a política é sobre pessoas, Júnior, né? É sobre gostar de pessoas e estar ali para ajudar as pessoas. Então, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar do Brasil. Se tu tiver isso em mente, tu vai fazer bem feito o teu trabalho. Legal. Diante dessa trajetória, Sil, né? Passou por várias câmaras, assessorou outros candidatos também, fez essa parte. Qual que foi o aprendizado mais marcante na política, nessa caminhada? Teve alguma coisa que mais te marcou, algo que mais te chamou a atenção nesse período? Me chamou a atenção o fato de eu conseguir trabalhar com diversos partidos, sabe, Júnior? Eu acho que isso é uma característica que eu tenho de poder dialogar com diversos partidos. Por exemplo, em Antônio Prado, eu não trabalhei com progressistas. No IP também não trabalhei com progressistas, que seria o meu partido, né? Porque eu fui lá como profissional. Então, eu fui acolhida como profissional, mesmo sabendo que eu era de um partido que lá na cidade era da oposição a eles. Legal. Então, acho que isso foi bem, bem legal, porque eu pude, né, demonstrar minha capacidade enquanto profissional, sabendo separar a questão política, né? Perfeito. Isso é um resultado, o que a gente enxerga hoje, por exemplo, no teu trabalho hoje, no respeito que pessoas até de oposição têm com a tua pessoa hoje, já vem de lá de trás, né? Já vem do respeito que já se tinha lá atrás. Pois é, o que a gente planta, colhe, né? E criar esse respeito, essa relação com oposição, com outros partidos, acho que talvez seja também, não sei se um desafio, mas não acho a palavra certa. Eu acho que tem que ter o perfil. Não é todos que conseguem. Perfeito, achou a palavra certa. Perfil. Porque não é todos que conseguem ter esse diálogo, né? Conseguem conversar. Sim. Porque eu respeito a pessoa, né? E a política, ela é feita de ideias e tu tem que tentar separar um pouco, né? Eu não vou odiar uma pessoa porque ela pensa diferente de mim. Ou se ela está num partido diferente do meu, né? Então, se todos estão ali na política com o objetivo de fazer o bem para o município, de se doar, de se entregar para o melhor das pessoas, eles também têm boas intenções, como eu também tenho boas intenções. Não posso dizer que eu estou totalmente certa e eles estão totalmente errados. Tem acertos e erros dos dois lados, eu acredito nisso. Então, por isso que eu sempre respeito muito as pessoas e as ideias, né? É ali que a gente debate, em ideias, não sobre quem é a pessoa do outro lado. Sil, e tu comentou a respeito da tua formação em relações públicas e depois da especialização, né, em comunicação e política. E essa formação de relações públicas, como é que tu acredita que essa formação contribuiu para essa tua trajetória na política? Meu Deus, tudo que eu faço hoje tem a ver com relações públicas. Legal. Né? Então, fica meio entrelaçado, assim, eu não sei separar onde que eu sou RP, onde eu sou política. Hoje tu é tudo isso, né? Porque em tudo que tu faz no movimento político, tu tem que estar sabendo organizar um evento, tem que saber sobre um protocolo para organizar uma ação qualquer. Então, tudo isso a gente aprende na parte de relações públicas. E o principal, que é a imagem, né? O RP cuida da imagem da instituição, do político, da pessoa. E isso é o que a gente faz também, enquanto político, né, não é vender uma imagem, mas né, que a comunidade perceba o que você quer transmitir para ela, do que tu está fazendo. Inclusive, Sil, essa parte de relações públicas, né, é muito bacana porque só faz quem realmente gosta das pessoas, né? E aí interliga com o que tu falou, né? Acho que só entra em política quem consegue conversar com as pessoas, concorda? Concordo. E o desafio meu foi esse, né? Porque eu era das áreas exatas. Eu tinha feito técnico em contabilidade e iniciei a faculdade de matemática. Trabalhei 10 anos no escritório de contabilidade. E aí eu disse assim, não é isso, não está certo, né? Ao mesmo tempo eu tinha muita dificuldade de me relacionar. Muita dificuldade de expressar minha opinião. Porque eu tenho um perfil muito intempestivo, né?
Tenho moldado ele um pouquinho, mas no início era muito mais. E as pessoas me julgavam por isso. Então eu tinha esse atrito, né, na hora de me expressar. Eu queria colocar a minha opinião, mas às vezes ela era interpretada diferente. Então também serviu para eu me melhorar enquanto pessoa, estar num curso de Relações Públicas, onde o foco são as pessoas, né? E agora ainda mais na política. Que massa, Sil. E diante disso, dessa tua colocação, eu vou aproveitar o gancho para fazer uma pergunta. Esse posicionamento que a gente deve ter, o posicionamento seja político, seja na vida pessoal, na vida profissional, esse posicionamento e essa liderança, porque é uma certa liderança, né? Você manifestar a tua opinião, engajar outras pessoas que pensam da mesma forma para concretizar ações. Essa liderança, ela pode ser ensinada, formada numa sala de aula, num grupo fechado, ou ela é na prática, na vida, na vivência? Qual é o teu ponto? Eu acho que é isso mesmo, na vivência. E acima de tudo, a pessoa ser verdadeira, né, Júnior? Porque não tem máscara que aguente estar diariamente com o público ou trabalhando na área política. Então, se tu não for aquilo que tu tá no dia a dia falando para as pessoas, isso aí logo cai. Então, a primeira coisa é ser verdadeiro e passar aquilo que tu tem no coração, que tu quer fazer para a comunidade. Esse é o que eu levo para mim, sabe, na minha caminhada. Então, eu sei que eu nunca vou errar. Não vou errar no sentido das pessoas pensarem algo errado de mim, mas a gente erra muito também, Sim, né? parte, né? Faz parte do crescimento, de tomar decisões às vezes que não são tão legais, mas sabendo que está fazendo aquilo, sendo quem é. E a Silvana, lá de trás, que começou lá atrás, e a Silvana hoje, o que você percebe de maior diferença e de maior conquista para ti mesma, assim, te olhando, te analisando lá atrás, quando começou na carreira política, e hoje? Adquiri muita paciência. Se tornou zen. Zen não. Câmara a controvérsia. Zen não. Mas paciente sim. Sim. Eu tenho bastante paciência e acredito que também a poder se adaptar muito às necessidades, às coisas do momento, né? Que tem uma palavra que agora me foge. Não, tem outra palavra para isso. Mas enfim, vai aparecer. O calor e a chuva comeram as nossas palavras. Eu também estava com algumas palavras na cabeça. Não, é verdade. Mas tudo bem, vai vir a palavra. Mas é esse resiliente. Né? Eu acho que me tornei bastante resiliente, porque os desafios são diários, são frequentes, e saber viver eles e superar eles. Sim. Né? Então, acho que isso me transformou. Porque ninguém aceita um desafio assim muito tranquilo, né? Então, não adianta às vezes se revoltar e, enfim, tem que aceitar aquilo que está ali no momento e agora vamos fazer como? De qual maneira vamos seguir, né? Acho que essa é o que eu aprendi, que eu melhorei enquanto Silvana, sabe? Maravilha. E também acredito que tenho me relacionado melhor com as pessoas. Fala aí, Júnior, se é verdade. Vamos ver se a Bruna concorda, ela tá assistindo nós. Um abraço, Bruna, tá ouvindo nós aí, assistindo, acompanhando ao vivo. Muito bem, obrigado pelo pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Sil, diante dessa tua história, te convido para ir para o segundo bloco, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tua liderança em ação mesmo, né? Hoje, sendo presidente da Câmara, né? Quais são os principais desafios que tu encara, assim, estando à frente do Legislativo? A gente sabe que esse ambiente é um ambiente ainda majoritariamente masculino, né? Uhum. Hoje tu és a única vereadora entre os homens e é a presidente da Câmara e consegue segurar a rédea de todos eles. Então, quais os principais desafios que tu encontra assim, hoje nesse eu não vejo assim muitos desafios, tá? Sendo bem sincera. Porque é algo que eu sempre vivi naturalmente. No meio político, no meio dos homens e fazendo o que eu faço hoje enquanto presidente. Então, da parte burocrática,
parte administrativa da Câmara, eu não tenho desafios. Super tranquilo trabalhar ali e fazer o que a gente faz. Que inclusive a gente está lá todos os dias praticamente, né, Júnior, na Câmara. Mas o maior desafio é mostrar para a comunidade, Júnior, o que é realmente o papel do vereador. E o que nós estamos fazendo lá como representantes da comunidade. Sabe, de que a gente aqui no município possa ser visto de forma diferente do que é a política nacional, onde a gente carrega esse peso tão ruim, né? Essa questão de que está todo mundo, político é tudo igual, político não faz nada, né? E sim, tem exemplos positivos, tem exemplos bons, afinal, se hoje temos coisas boas no município, também foram realizadas por políticos, né, que passaram pela tanto executivo como o legislativo. Então, acho que o maior desafio é trabalhar a população no sentido de educação mesmo, do que é o poder legislativo, do que é o papel de um vereador, do que a gente está fazendo lá, da nossa responsabilidade, porque hoje a gente representa mais de 30 mil pessoas, não é a minha opinião que eu estou levando lá. Então, eu tenho que estar amparada em ouvir a comunidade para a tomada de decisões, porque o que nós fazemos lá é para todos, é para que seja para a maioria. A gente não trabalha para pessoas específicas, para grupos específicos. A gente tem que trabalhar para que aquilo seja bom para todos. Então, acho que esse é o maior desafio, Júnior. Perfeito. E, inclusive, tu entras nessa missão como presidente com um grande papel, uma grande missão, eu diria, né? Desde o início do ano você fala muito de melhorar a imagem da Câmara. Né? E a gente percebe hoje uma Câmara que aparece, né? As pessoas estão enxergando o que está sendo feito lá. E talvez a questão de melhorar a imagem, talvez ela tu já tenha conseguido cumprir, assim, no sentido de que as pessoas estão enxergando mais a Câmara. Agora, talvez o segundo passo, né, o que a gente vem trabalhando, é a questão de realmente fazer entender, né? Fazer entender, né? Ficar claro o que é um projeto, o que é uma indicação, o que é o vereador, o que ele faz, né? E essa ida nas comunidades, todo esse papel tem contribuído para isso, né? Se você quiser comentar. Sim, nós fizemos 2 momentos já, que é o Câmara Vai Até Você. É uma iniciativa que a gente criou lá, eu enquanto assessora em Antônio Prado. Legal. E aí eu disse, vamos fazer aqui em Flores, porque deu muito certo lá, onde os vereadores iam na comunidade conversar um pouco sobre política, né? Falar o que é a Câmara, a estrutura, como funciona, mas principalmente ouvi-los, né? Que ali é o momento que a gente está realmente à disposição da comunidade, diretamente com eles para ouvir as demandas. A gente faz isso todo dia, né? A gente é vereador 24 horas por dia, mas quando a gente consegue reunir uma comunidade onde ela pode dizer o desejo dela enquanto comunidade, é bem melhor, né? Acho que tem uma força maior para a gente levar adiante e também solicitar ao executivo essas melhorias. Porque quem nos procura hoje são pessoas isoladas da comunidade, cada um com um pedido, que às vezes é um pedido individual. Sim. Né? É a sua necessidade local. Aí, enquanto a gente faz isso como comunidade, eu acho que ela tem um valor muito importante por isso, né? Traz uma demanda coletiva, né? De toda uma comunidade. E sabe que todos os empreendedores, líderes que sentam aqui no nosso podcast, eles comentam muito sobre a questão do ouvir, né? Que o líder ele precisa ouvir as pessoas, saber ouvir. E é bem bacana isso, porque você como líder e também política, vereadora, que é tudo no fim, é tudo uma coisa só, né? Tu consegue também trazer essa questão do ouvir. As pessoas, só dos vereadores e da Câmara, da presidente da Câmara estar lá na comunidade, a gente percebe que, puxa, estamos sendo ouvidos, né? Sim. Como é que tu faz essa associação de a gente se sentir ouvido, as pessoas se sentirem ouvidas pelo político? Porque talvez o cenário nacional hoje, ele não está assim, né? Muitas vezes os políticos estão lá brigando entre eles e a população está ali, brigando entre eles também. Sim. E ninguém se ouvindo, né? E ali as pessoas estão sendo ouvidas, né? Por mais que às vezes a gente saiba que
a solução não vai ser agora, vai ser daqui a um tempo, vai ter que ser construída de uma forma diferente, mas elas estão sendo ouvidas, né? Sim. E foi o que as pessoas falaram lá no primeiro encontro, né? Nossa, é a primeira vez que tem um vereador aqui, né? Na nossa comunidade, que os vereadores estão aqui. Porque é normal, né? A política tem o processo da campanha, onde tu vai lá no comício, enfim. E aí o pessoal diz assim, mas o vereador nunca mais volta aqui, né? E aí nós tivemos esse feedback bem legal deles se sentirem valorizados, né? E cada vez mais pertencentes, eu acho, quando tu tá próximo da comunidade, também cria esse sentimento de pertencimento. Então, eu acho que está sendo bem válido esse movimento, Júnior, né? Fora outras iniciativas, né? Que tu também, junto com a Bruna, tem nos ajudado muito lá, tem feito a diferença na nossa comunicação, como tu disseste, que espero, né, que esteja alcançando o maior número de pessoas possíveis. A gente tem a medida pelos dados das redes sociais. Mas, na hora dessa, vamos pensar em fazer uma pesquisa aí com a comunidade. O que tu acha? Acho que vale a pena porque justamente nós vamos ter que ter esse termômetro, né? De como está o trabalho. Como está o trabalho e como está a imagem, né? Tipo, no teu ponto de vista, como é que está a imagem da Câmara? O pessoal pode deixar no ao vivo aí já para nós. Quiserem interagir e fazer alguma pergunta também, fica à vontade. Já dão as dicas aí para nós. Eu comecei um pouco errada aqui, né? Mas agora acho que engatou, né, Júnior? Não, pois é, cara. A gente ia dar umas risadas e engatar. Tá. Falei, é isso. E esse é o nosso podcast. Tá né? bom. A gente fala um assunto sério, mas sempre descontraído. Tá bom. Dando boas risadas, né? Sil, essa questão também, a gente falou de liderança, falou de Câmara, falou dos desafios. Mas as pessoas, muitas vezes, elas associam a política ao poder, né? Eu vou chegar ao poder. A gente fala muito, a gente vê muito até nas notícias do cenário nacional, né? Fulano de tal quer voltar ao poder, o poder, o poder, o poder. Nós colocamos, inclusive, na nossa descrição que você, presidente da Câmara, vereador aqui de Flores, ao contrário, né, na contramão disso, trabalha muito as pautas sociais. Né, as pautas sociais, como a violência, até notei, violência contra a mulher, os idosos e as pessoas com deficiência. São pautas, assim, que eu diria que é um trabalho que tu vem fazendo já há muito tempo, unindo entidades, falando com pequenos grupos, e é um trabalho longo. A gente não tem como tu fazer isso hoje aqui para todo mundo, não, tem que fazer passo a passo. Passo a passo. O que te motiva a trabalhar nessas causas e qual é a tua utopia, missão com essas causas? Conta pra nós. Bom. Agora ela... eu vou ter que falar dos idosos, né? Claro. Porque é o meu coração, enquanto vereadora, quando fui eleita, foi com eles. E o que eu faço hoje, eles estão em primeiro plano para mim, em tudo que eu penso. Porque, não é para chorar agora, né? Mas é que me vem o meu pai, né? Se chorar é emoção, tá tudo bem. Sabe que aqui tá em casa. Tá bom. É porque eu decidi, né, Júnior, falar sobre os idosos na campanha. Eu escolhi alguns temas para trabalhar. E os idosos foi em função do meu pai. Porque ele faleceu uns meses antes da eleição. E naquele período a gente já estava quase que terminando a Covid, mas depois voltou de novo. E eu estava fazendo várias lives, né? Porque as pessoas não podiam sair de casa. Comecei a falar sobre temas importantes. E me chamou muita atenção de que o foco todo era em cima que os idosos não podiam sair de casa. Lembra que as chamadas, né, não podiam? Isso, então se via algum idoso na rua fazendo qualquer coisa, as pessoas já iam para a rede social xingando. E aí eu comecei a ver, o meu pai não tinha jeito de segurar em casa. Ele queria de todo jeito trabalhar. Ele estava doente e ele acordava todo dia dizendo assim, Sil, ele sentia que ele não estava bem, né, fisicamente. E ele dizia, será que é hoje que eu vou morrer? E todo dia era aquela frase, né? E eu acordava e daí assim, será que é hoje que meu pai vai morrer? E eu comecei a viver um luto antes do tempo. Né? Foi muito difícil porque eu via ele e eu não sabia mais de que forma ajudar. Né? Porque a gente foi no médico, tinha os tratamentos, mas a pessoa idosa ela tem essa resistência de se ajudar
em questões de remédio, alimentação. Não tinha jeito de mudar a alimentação dele, porque ele tinha diabetes também. Aí eu procurei uma psicóloga especialista em luto. E aí, conversando com ela, ela disse, Silvana, uma realidade que eu vejo muito é das pessoas hoje que não programam a sua velhice, né? Que se aposentam, às vezes não continuam trabalhando e perdem o sentido da vida, ou que não se prepararam para fazer outra coisa. Então, elas estão, elas mesmas vivendo um luto vivas. E eu disse, como é que eu vou ajudar essas pessoas idosas? Porque naquele momento ainda da pandemia e da reclusão, elas estavam cada vez mais isoladas de tudo, né? Então, deixaram de cuidar da saúde, de si. E até hoje a gente vê os reflexos disso. Então, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar temas nas lives de idosos e entender as necessidades deles, né? E fomos ouvindo vários grupos, fazendo várias lives com esses temas. A parte psicológica bastante. Daí teve a Suzana, né, minha psicóloga, que fez uma live comigo, que foi bem legal. E aí, Júnior, eu disse assim, não, é isso que, se eu for vereadora, eu tenho que trabalhar por eles, né? Para aquilo que eles precisam, que é um envelhecimento saudável, que é um envelhecimento com qualidade de vida. E o que eles precisavam era a casa dos idosos, que era o sonho, era o desejo deles. Então, foi aí que nós, conversando, eu e o prefeito César, durante a campanha, que ele disse, então, ele tinha que fazer o comício, né, com os idosos lá do grupo do Conviver, o que eles desejam, né, Silvana, que ele sabia desse meu trabalho. Eles querem a casa dos idosos, mas nós vamos fazer, tipo assim, eu vou prometer a casa dos idosos? Sim, tu vai prometer e nós vamos fazer, né? E aí a gente começou desde então a trabalhar junto com deputados, dentro da Câmara, com os colegas vereadores, buscando as emendas impositivas, e tá aí hoje concretizado, né, o sonho deles e trazendo muito mais alegria de vida para eles também. Então, isso que é, para mim, a maior realização que eu tenho até hoje de ter sido vereadora, é ter ajudado nesse... E continuar ajudando, né? Com certeza. Isso aí, com certeza, faz e fez a diferença para todos eles, né, Sil? Muito bacana te ver engajada nessa pauta que tem uma história tão profunda, né? Tão complexa aí por trás. E ressaltando também que nas outras duas pautas, violência contra a mulher e pessoas com deficiência, tu faz esse trabalho de formiguinha, né? Esse mês que foi o agosto lilás, agora a gente está indo para o setembro, mas no agosto tu foste nas UBS, foste nas escolas, algumas escolas também, para fazer palestras sobre a violência contra a mulher. Participou de alguns fóruns da pessoa com deficiência, né? A gente esteve num junto, inclusive, ali em Caxias, que foi bem interessante, né? Então, esse trabalho, né, minucioso, aos pouquinhos, é um trabalho que vai fazer, com certeza, toda a diferença lá na frente. Ainda mais esse tema, que é bem difícil de tratar no nosso município, né? Exato. Tem uma cultura ainda muito fechada, tem o patriarcado bem forte ainda, né, devido à nossa colonização italiana, e não dá para sair jogando, despejando, né, um tema e querendo que as pessoas entendam de imediato, aceitem e passem a compreender. Precisa ser uma caminhada, né? É que nem na escola, a gente vai aprendendo aos poucos. Então, a gente está trabalhando esse tema com cautela, com cuidado, né? Medindo, né, até onde pode ir e avançando, né? Já tivemos grandes conquistas, mas ainda se precisa fazer muito mais, que é principalmente combater a violência, né? Que a gente não pode mais aceitar tipos de violência contra a mulher, nem aqui, nem em qualquer lugar. E hoje a gente esteve lá em Passo Fundo para a causa do autismo, que também é outra que a gente começou, né? O pessoal do Teamar fundou o instituto e me procuraram, e a partir daí a gente abraçou e está caminhando junto, e também conquistas, como a ecoterapia, como a natação. E hoje nós fomos lá conhecer uma escola que é especializada só para autistas. Então foi um momento bem legal de trocas. E aqui agora a gente vai analisar, ver, né, o que o nosso município, que caminho vai seguir a partir dessas experiências que a gente está observando, que vem crescendo, né, em outros municípios também. Perfeito.
A Miriam Alves deixou um abraço. Obrigada, Miriam. Lindo trabalho. A Marisa colocou boa noite. Sil, parabéns pelo seu grande empenho por causas muito importantes para todos nós. Obrigada, Marisa. Beijo. Muito bem. Sil, parabéns por essas pautas. E agora eu te convido para o terceiro bloco, tá. Visão de futuro e inspiração. Você, sendo essa vereadora muito atuante, essa mulher que alcançou, a segunda mulher a alcançar a presidência aqui em Flores? A terceira ou a segunda? Terceira, porque a Dolores ficou só 6 meses, mas ela assumiu a presidência. Dolores, então foi a primeira, depois a Renata e você. Como que você enxerga diante disso o papel da mulher na política nos próximos anos? A gente sabe que a mulher vem sendo incentivada para entrar na política e a gente vê pelo teu exemplo, principalmente, o quanto é importante, né? Esse ano principalmente, você incentivou, porque querendo ou não, a sua imagem também incentiva os outros partidos também a se mobilizarem. Sim. A gente percebeu outros partidos dando espaço para as mulheres assumirem na Câmara. E vieram e mostraram trabalho. Vieram mostrar, capricharam. Isso aí, isso aí. Nós tivemos 3 mulheres, né? Isso aí. De todos os partidos da Câmara, praticamente, de todos os partidos. Nesse ano. Esse ano que assumiram as bancadas. E isso, com certeza, talvez tu não tenha percebido. Mas a gente olhando, a gente percebe que isso é, com certeza, pela tua pessoa, por incentivar o papel da mulher, porque daí... falando da política agora, provavelmente falando, o Partido X está fazendo, vamos ter que se mobilizar a fazer. Eu não tinha pensado nesse lado, Júnior. Olha, tu viu que ainda sou ingênua também na política. Não, mas aí que tá. Politicamente a gente sabe que, para quem nos assiste, que gosta do empreendedorismo, da liderança, a política tem muito esse jogo da estratégia. E quando tu vê um partido se mobilizando muito forte, com uma vereadora, com uma presidente que está se destacando, obviamente outros partidos vão olhar e dizer, puxa, vamos ter que fazer, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Mas claro, isso é muito bom, porque quem ganha é a população. Sim. Então, com certeza, aproveitei esse gancho para te dizer, o papel da mulher nos próximos anos, aqui em Flores, principalmente, tem a se intensificar muito com a tua chegada. Então, eu espero que sim, e espero estar sendo um bom exemplo, né, Júnior? Mas a gente percebe a diferença que é uma mulher na política, né? Hoje, decisões que são tomadas no Brasil todo de leis que favorecem a mulher foram criadas por mulheres, mesmo a gente sendo sempre a minoria. Então, eu digo assim, a mulher, ela ainda não acredita nela, né? Porque se ela acreditasse, nós teríamos metade de mulheres hoje na Câmara, se elas votassem nas mulheres, pela população. Então, o que falta, né, uma mulher acreditar em outra mulher? Essa é a chave que a gente precisa destravar. A mulher, ela tem demandas, necessidades diferentes de um homem. A mulher tem aqui cuidar da casa, da família, cuida da educação dos filhos, cuida de várias coisas. Hoje tem homens que também auxiliam nisso. Mas a mulher sempre teve esse papel preponderante, né? E ela sabe das necessidades. Então, ela pode contribuir com um olhar diferente no legislativo. E tem espaço para a mulher, não é difícil, né? É só, que nem eu disse, ser quem se é de verdade e buscar conhecimento, buscar informação e trabalhar para as pessoas. Não vai ter erro nunca. Então, que mulheres estejam nos assistindo, queiram estar na política, nos procurem, a gente ajuda a dar o caminho, né? Que com certeza a gente quer estar lá acompanhada, como foi nesse início de ano, que foi bem legal ter mais mulheres lá conosco também. Maravilha, Sil, parabéns por isso também. E eu aproveito esse gancho para te perguntar o seguinte. Você comentou no primeiro bloco muito a questão do político gostar de ter contato com as pessoas, de conversar com as pessoas. Comentei no segundo da tua liderança social, né? Mais do que o poder, assim, digamos, sim, indo na contramão desse atendimento social, da defesa das causas sociais. Diante disso, o que você considera essencial e fundamental para um líder político, né? Alguém que, de repente, queira ingressar nesse ramo, alguém que queira entender mais e até ser político, né? O que você considera essencial que um político deve ter? Tem que saber ouvir, né? Tem que gostar de pessoas, tem que conhecer o seu município, tem que entender as necessidades da comunidade
e tem que ter algo para contribuir. As pessoas vão acreditar em ti se elas verem que tu tem a possibilidade de entregar algo para elas, né? Enquanto comunidade. Então, por isso que eu defendo muito os vereadores que possuem bandeiras de atuação, trabalhos de atuação. Porque ali tu consegue desenvolver um trabalho mais qualificado de entrega, né, para a comunidade. Não dá para sair abraçando o mundo. A gente sabe que não vai conseguir atingir um município inteiro, né? Então, se tu conseguir fazer o teu trabalho para uma área específica, por exemplo, que nem essa das mulheres ou dos idosos, e que ela seja bem feita e que dê retorno para a comunidade, tu já está cumprindo um papel também enquanto vereador, né? A gente sabe que não vai conseguir resolver os problemas de todo mundo, né? Então, o que a gente consegue fazer é se dedicar para que a maior parte deles sejam atendidas. Mas tem que ser essa linha, né, Júnior, eu penso. Com certeza, bem bacana. Tá. Nós vivemos, Sil, um cenário... Não, tu me deixa meio constrangida? Eu não sei, Júnior. Amanhã chega assim. Meu Deus do céu. Passa no RH. Amanhã a Sil chama no RH e diz, acho que tu pode seguir com o teu podcast. E tá tudo certo. Mas sabe que é legal a gente... a gente nunca conversou... Assim não, né? Assim não. Não. A gente sempre conversou dentro das nossas linhas ali, né? Uhum. Mas é bacana, esse é um bate-papo que nos deixa assim, eu também tô suando, assim, né? Porque as pessoas acham que a gente não fica nervoso quando vai entrevistar alguém ou quando, né? Fica, e quando vai falar também em público, fica, é normal, é tudo com o tempo, mas... E com o tempo tu vai adaptando e tem formas de disfarçar, né? Eu tenho um segredinho, por exemplo, que eu tremo as mãos, né? E eu gesticulo para disfarçar, né? Então são tudo técnicas que diz o outro, né? Técnicas de comunicação pra gente... Tá, Júlio, passa umas pra mim, porque eu ultimamente, já dei balão no início, eu já falo o que eu fiz, né? E deu... Mas isso é muito bacana. Quando a gente criou, Sil, o podcast, a gente pensou justamente nesse tipo de conversa, né? Uma conversa que fosse leve, né? Que as pessoas se sentassem, se sentissem tranquilas. E porque contar histórias, né? Falar de histórias e saber um pouco mais das pessoas, dos empreendedores, dos líderes que a gente tem na nossa cidade, tem o conhecimento, a parte técnica, mas exige a gente estar mais tranquilo, mais relaxado, né? Para fazer uma outra pergunta, a questão dessas pautas que tu comentou do político, né? Hoje, no Brasil, a gente percebe a política, que a gente falou, o cenário nacional, né? Polarizado, a gente diria. Isso. Né? Tem muito aquele debate entre a esquerda, a direita, enfim. E a gente enfrenta até um desgosto das pessoas, né? As pessoas dizem, política, tu chega para falar de algum político, alguma coisa, as pessoas já levam para outro lado. E a gente sabe que empreendedorismo, liderança e inovação não existem sem política. A gente precisa dela, a gente precisa das figuras públicas e, na verdade, somos nós, né? Somos todos nós. A gente faz a política no dia a dia. Exato. Então, em tudo. Diante desse cenário, né, a gente tem também uma questão de polarização, a gente tem extremos e talvez, entrando um pouquinho politicamente, eu acredito que a gente vai cada vez mais ter que se encaminhar para debates profundos e pautas centrais, eu diria, né? Que a gente falou, sempre vai existir erros e acertos dos dois lados e o centro me parece o caminho mais adequado, porque a gente vai ter que ser mais centro no sentido de que vamos ter que ouvir, que nem tu comentou, a habilidade de ouvir, dialogar e ter debates profundos. E para concluir a minha pergunta, ai, meu Deus, esse ano tu fez na Câmara, inclusive promoveu, não tu fizesse, mas tu promoveste um curso de oratória pros vereadores e funcionários que quisessem frequentar. E bem bacana, porque depois isso gerou, como é que se diz, um incentivo ao debate. Sim. A gente vê ali eles começaram a ser... a gente vê a oposição e a situação debatendo. Sim. Que é saudável. Sim. Precisa do debate, ele tem que existir. Então agora, sim, fazendo a pergunta diante do meu contexto, como que tu enxerga que politicamente a gente vai ter que debater cada vez mais, ouvir os extremos
né, integrar as ideias para construir algo mais central e talvez mudar esse cenário que nós estamos vivendo, que é um cenário muito extremista, muito polarizado? Eu não tenho fé que isso vai mudar logo, Júnior. Eu acho que esse extremismo ele vai chegar num ápice e a gente está vivenciando agora nessa semana e na próxima, né? Então, até eu ouvi hoje, indo para Passo Fundo, que vai ter uma manifestação de motoristas que vão parar, dia 7, enfim, eu não estava sabendo. Então, eu não sei ainda até onde isso vai levar o nosso país. Mas é preocupante, é algo que vai trazer prejuízos grandes para nós. E queira ou não queira, né, acontecem em Brasília os problemas, mas afetam nós diariamente. Então, o extremismo ele sempre é prejudicial. E eu concordo que a gente tem que ter posicionamento, sim, né? Se tu é de direita, se tu é de esquerda, mas eu acho que o extremismo ele é prejudicial. Então, eu posso me considerar hoje uma pessoa, né, mais de direita, centro-direita, né? Esse é o meu perfil. Não sou de esquerda e não sou extrema-direita. Defendo a liberdade, defendo o progresso, defendo o direito à propriedade, né? Todas essas coisas que a direita defende, mas eu vejo que, do jeito que está colocado hoje no nosso país, já se perdeu a discussão sobre isso. Exato. Né, Júnior? Ou tu é de um lado, ou tu é de outro. Não existe um espaço para o diálogo. Né? Não se fala mais sobre isso, que é o que teria que defender a direita e a esquerda. Não se fala mais, se briga, se quem é de que lado e quem é do que outro lado, e o que fez e o que não fez. Então, vamos precisar amadurecer politicamente ainda bastante. Maravilha. Sil, uma mensagem, a gente está chegando ao final do nosso podcast, tá. Não vou mais te deixar nervosa. Tá. Mas tá tranquila, foi bem? Não, A Sil, inclusive, como eu falei no início, né? Fez um dia inteiro de agenda. Sim, tô cansada. E veio pra cá, não, mas foi bem, Sil, parabéns. Não, quando é um assunto assim que a gente domina, claro, tem facilidade e gosta de falar, né? Mas também o dia pesa aqui na hora, né? Então, mas tudo bem. Uma mensagem, né, Júnior? Isso. Espero que a minha trajetória, enfim, tenha despertado um interesse nas pessoas pela política, ou menos conhecer o que nós, vereadores, estamos fazendo lá, né? Que essa é a minha missão enquanto presidente e depois também enquanto vereadora, mas que acredite na política, né, Júnior? Que passe a olhar de uma maneira diferente, porque só mudando a política a gente pode mudar o nosso país. Então, como é que se muda a política? Se muda entendendo, se muda falando, se muda pesquisando, se muda olhando para quem vai votar. Perfeito. Porque eles lá são as nossas escolhas. Fomos nós que colocamos eles lá, né, Júnior? Sim. Estão lá porque nós escolhemos. Então, é um processo que nós precisamos também nos doar, nos dedicar, se a gente vai querer coisas melhores para o nosso país. Ainda mais agora, a Semana da Pátria, né? Defendendo os nossos valores, da cidadania, da liberdade, fundamentais. Exato. Sil, para quem quiser te procurar, conversar, né, tanto para parcerias dessas pautas, quanto para conversar politicamente, demandas, Sim. Enfim, no geral, como faz para te procurar, se quiser deixar teu contato, enfim, justamente pela questão da Câmara, que tu comentou que está todos os dias lá, né? Sim, é só aparecer na Câmara, dar uma ligadinha lá, ou nas minhas redes sociais, lá tem meus contatos também telefônicos, está sempre tudo à disposição aí. E é importante deixar isso claro, né? Porque a Câmara é uma casa do povo, é um espaço aberto. Né? Isso aí. Todas as segundas-feiras tem sessão, às 6h, todos os dias tu está lá, né? De preferência a gente sempre pede para marcar, porque que nem hoje tu estava fora, então se a pessoa quiser conversar, é ideal que nos avise, né? Pelos nossos contatos. Mas a Câmara é a casa do povo, né? Está lá aberto para visitar, para conversar, para trocar ideia, para diálogo, enfim. É isso aí.
Sil, muito obrigado por ter aceitado esse convite, ter contado a tua história, ter deixado teus insights sobre liderança. Com certeza a gente aprendeu muito sobre a tua liderança, né? Liderança política. E com certeza isso faz a diferença no mundo dos negócios também, né? Porque a gente sabe, como eu falei, para tudo isso girar, né? Para todos os negócios, para todas as pessoas que sentam aqui contar suas histórias sobre seus empreendimentos, sobre a sua liderança, a gente depende, a gente precisa e a gente está à frente muitas vezes da política. Tu sabe, Júnior, que fazendo uma analogia, eu acho que o empresário, ele faz mais política que a gente no dia a dia do trabalho dele. Muito. Né? Então, para nós, né, enquanto sociedade, ela é natural, só ela tem que ser vista com outros olhos. E eu diria que, inclusive, muitos insights políticos, que até mesmo a gente comentou aqui, né, essa questão de olhar, ouvir, enfim, tudo isso de liderança pode ser muito bem utilizado e aproveitado para o empreendedor, para o empresário, porque isso tudo é um jogo, entre aspas, dizendo, mas é uma coisa assim, é um conhecimento técnico, né? Sim. Tendo aquele conhecimento, tu consegue executar. Tá, e agora eu vou te entrevistar. Vai lá. Então, o Júnior fala da Silvana, líder, então, lá na Câmara. Muito boa. Dos servidores. A Silvana, tu viu? Quebrou o gelo, viu? Tu chegou nervosa, agora tu já quebrou o gelo, já me entrevistou e tal. Tá bom. Como é que é a pergunta mesmo? Sim, como é que tu me define como líder mesmo, com a equipe? Ótimo. Silvana, aqui é verdade, tu vai responder. Sim, agora eu vou responder, eu tô devendo a resposta. Sim, o que eu vejo, né? Como eu vou pegar o gancho que eu te falei no início, né? Feedback ao vivo. Muitas das tuas ações, feedback, muitas das tuas ações, né, elas inspiram como liderança, né? Talvez tu seja aquela líder que não vai focar tanto na teoria e dissertar tanto, né? Tu não é aquela líder que talvez chegaria, talvez eu, Júnior, eu teorizaria um pouco mais por gostar da teoria, mas tu é muito mais prática, né? Então hoje tu é uma líder que, por trás da teoria, todo esse conhecimento, o que mais inspira são as ações, né? Como eu comentei, todas as ações aqui, tudo isso que tu faz. E hoje nós, quanto comunicação, a gente aprende muito contigo, justamente por tu ser da área, né? Sim. Tu é uma vereadora hoje de relações públicas, de comunicação, que já teve essa experiência em outras câmaras. Então nós estamos lá sim para ajudar a Câmara, para fazer o nosso papel, mas eu diria que nós estamos aprendendo muito obrigada mais por causa disso, né? Várias e a gente aprende uns com os outros. É isso aí. Então acho que isso essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Lá no dia a dia a gente aprende uns com os outros, né? De todas as sessões que a gente faz juntos, de todos os momentos que a gente passa juntos, a gente se puxa as orelhas, a gente é sincero. E acho que essa sinceridade, essa honestidade faz com que a gente só se fortaleça, né? É isso aí. Então, parabéns. Ai, que legal. Fico muito feliz de estar na Câmara hoje, de estar também, além de estar na Câmara, tocando os outros projetos. E vamos lá, né? Quem sabe futuramente a gente esteja juntos, né? Olha ali, gente! Spoiler! Spoiler! Vamos lá, Júnior! Como é que é o cara da... Eu até me perdi agora. Assim, eu me perdi. Ele fez eu olhar os comentários. Maristela Faquin, parabéns, Silvana de Cali. Teu trabalho faz muita diferença no momento em que a maioria apenas troca acusações. A tua posição é de equilíbrio e trabalho. Tu és a nossa voz. Muito obrigada, Mari. E como é que é? Quem que é esse cara aqui? Boneco vai mergulhar no seco? Não entendi a referência, mas li, né? Tá lindo o comentário. Então tá bom. Sil, mais uma vez, parabéns pela liderança que tu és, né? Por tudo que tu inspira, não só os servidores, mas as pessoas. Até vou contar um spoiler, né? Pronto. A gente brinca às vezes, né? Da Sil acelerada, do jeito da Sil. Então eu tô ainda acelerada, né? Pouco, sim. Mas sabe o que acontece, Sil? É legal a gente falar sobre isso porque tu tem essa coisa de querer fazer e fazer, mas não é aquela coisa ruim, né?
Não é aquela liderança ruim de tipo assim, a gente tem que fazer, produzir e produzir quantidade. Com chicote nas costas. A gente sabe que tu tem esse desejo porque tu quer fazer o teu papel, quer executar o teu papel e tu tem a missão e a utopia de melhorar a imagem da Câmara. Então a gente sabe que é por isso. E por saber que é por isso, a gente... Tá bom. Mas bem bacana. Parabéns mesmo. Tá bom. Muito sucesso. Desejo... E eu esqueci de perguntar uma coisa pra gente fechar. Politicamente... Não. Vai seguir, Boa noite, Júnior! eu sempre que eu faço a pergunta, eles correm. Eu perguntei uma vez pro Márcio, ele correu também. Correu, fez curva. Tudo bem. Vai ficar pra mais adiante. Não, Júnior, eu estou à disposição da nossa comunidade. Se eu me coloquei nisso é porque realmente eu amo o que eu faço e pretendo continuar fazendo isso onde o partido achar que eu posso me encaixar, né? Então sou aquela soldada do partido que estou ali para trabalhar e para fazer o que me deixa mais feliz e mais realizada, que é trabalhar pelas pessoas. Maravilha. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, Júnior, pelo espaço e desculpa aí. Imagina. Um beijo para todo mundo que nos ouviu e nos assistiu e contem sempre comigo. Beleza. A Marisa Elisa mais uma vez com uma grande mulher representando todas nós. Então tá, gente. Um grande abraço. Deixar um grande abraço pro pessoal que nos acompanha ao vivo no Facebook, no YouTube do Jornal Florense. E nós também estamos com o episódio disponível no Spotify e no YouTube do podcast Júnior de Oliveira. Aqui nessa mesa nós conversamos com os melhores, com os que inspiram, com os empreendedores, líderes e com aqueles que inovam na nossa cidade e na nossa região. Esse é o podcast, o Visão de Negócios do Jornal Florense e do podcast Júnior de Oliveira, que transforma a visão sobre empreendedorismo, negócios e liderança. Um forte abraço, até o próximo episódio e tudo de bom. Valeu!